Basicamente, no século XX, já com o processo de integração do território nacional, a aquisição do Acre, toda a tomada do centro-oeste e norte, os corpos militares brasileiros foram tomando, integrando o corpo nacional, o território nacional. Nesse processo, tinha o conhecido Marechal Rondon, ele começou a, passando as linhas telegráficas pelo centro-oeste e norte, as linhas telegráficas, começou a atuar também com as populações indígenas, arregimentando, juntando, que são os processos de aldeamento, né? Que o aldeamento, na verdade, é um termo não indígena, é como um agrupamento, uma morada provisória. Então, na verdade, você pegava esses índios soltos, espaços, populações indígenas, e juntava eles no espaço para depois colonizar o restante, a terra restante, para fazê-la produtiva, né? Para a agricultura, a pecuária, toda a pecuária no seu devido tempo. Nesse escopo é que foi sendo desenhada a atuação do Estado brasileiro, primeiramente no serviço de proteção indígena, a partir de 1910 até 1957, como nós vimos, a criação da FUNAI, né? Na verdade, internamente a SBI tinha muita corrupção, muitos problemas, ela foi extinta e foi criada a Fundação Nacional do Índio, já mudando um pouco o perfil da atuação brasileira, que passou a ser o órgão assistencial daquelas populações, demarcando espaços para essas populações indígenas. A legislação brasileira, a legislação fundiária brasileira, já previa que existe a terra dos indígenas desde 1850, que é a Lei de Terras. Só que isso foi sendo mal desenhado, conflitivo com os estados, né, com as unidades federativas, mas foi se desenhando até fortalecer a regularização fundiária e chegar em 1988, com a Constituição Federal, o artigo 231, que prevê que o Estado tem que reconhecer a diferença, né, a cultura indígena, sua diferença, respeitá-la e, ao mesmo tempo, nesse sentido também, reconhecer os territórios indígenas, demarcá-los e produzir um fortalecimento das regularizações fundiárias. Na verdade, você tem mudanças paradigmáticas na regularização fundiária da terra indígena, né, do século XX todo, mas o processo se fortalece muito pós-constituinte e vem até hoje se desenhando. Né? Hoje muito mais conflitivo, porque boa parte das regularizações já ocorreram, principalmente dos territórios grandes, né? O que a gente tem hoje são territórios menores e geralmente conflitivos por causa da qualificação da terra, da ocupação, né? Porque você tem áreas que foram esbulhadas no século XX, no século XIX, estão sendo retomadas, existem populações indígenas que a gente denomina de etnogênese, né? Por conta de todo o preconceito, todo o conflito que existia inerente a ser índio no século XX, principalmente, essas pessoas não se consideravam índias ou se escondiam, né? Aí você tem um conceito chamado etnogênese, principalmente no caso do Nordeste, né? No estado do Ceará, por exemplo, quase não se tinha índios no século antes da Constituinte, hoje tem. Tem um processo de afirmação étnica. E com isso também vem a demanda de regularização das áreas indígenas. Só que tem muito que ser neuma por conta justamente da qualificação do que é a terra indígena, para quem deve ser regularizado, em que tipo específico de ocupação. Nesse sentido também, por todos os conflitos inerentes à regularização, principalmente a questão de contestar os processos de regularização, porque como a regularização fundiária de terra indígena vem de um processo do Estado autoritário, principalmente das ditaduras, né? O Estado não perguntava a ninguém, ele chegava e fazia, certo? Então, assim, se aqui existe índio, eu vou regularizar essa terra desse tamanho, do jeito que eu quero, e faça-se, né? Mas com a democratização do Brasil, a Constituinte, o fortalecimento do procedimento, também veio um contraditório mais forte. As contestações começaram a vincular no judiciário, né? E o Poder Executivo julgou por bem emitir normas que regulamentassem o procedimento na sua totalidade. Eu posso até dizer que começa anteriormente, na verdade, as populações indígenas ou quem foi de direito, eles procuram
encaminhe a demanda para que se regularize aquela área, para que se legalize a situação em que eles vivem. Né? Isso tem que ser encaminhado à sede da FUNAI em Brasília, né? E a partir daí, a gente tem lá um banco de dados, né? Que organiza essa demanda, o que vem, as ordens, né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito, quando pode ser feito, e eles são todas as inherências. Né? Você pode chamar essa divisão de telas uma coisa justa ou muitas vezes É aquilo. O procedimento de regularização ele afeta não índios, né? Então ele pode ser negativo para aquelas populações. Isso de diversas formas, né? Porque na verdade a forma como o território indígena é constituído, ela muitas vezes afeta negativamente a população ao redor, mas também pode afetar positivamente. Então assim, tudo é caso a caso. Existe toda uma discussão sobre a negatividade dos territórios indígenas, principalmente em relação ao tamanho deles. Principalmente na Amazônia Legal, os territórios indígenas são relativamente grandes, mas eles dizem que esse tamanho também diz respeito ao tipo de ocupação indígena, ao tipo de atividade produtiva daquelas populações, a reprodução cultural. tudo isso é levado em conta. Tudo é levado em conta. A portaria 14 distingue ou coloca regras sobre como o técnico, o responsável pelo grupo técnico, deve conduzir a coleta de dados e, posteriormente, a redação do relatório circunstancial. Ele tem etapas e tem o que tem que conter no relatório. Reservando. Esse ordenamento ele era feito com índios de uma mesma... Então, tudo depende muito da personalidade do momento, da personalidade do Estado do momento. O Estado fez arbitrariamente, juntou etnias conflitivas, que não se uniam, como acontece no Pacto do Xingu, ele colocou etnias que vivem em guerra. Ele fez isso em vários casos, não só lá. Eu não conheço muitas menções, as nomes, né, especificamente. Mas ele fez isso no toque. Ele juntou populações que eram inimigas, muitas vezes. Populações fracas que ficaram subjugadas a populações mais fortes. Isso tudo existe, porque são ordens políticas. Né? Os agrupamentos têm desenho político, organização social, e quando você coloca eles próximos de outro, isso vai gerar problemas ou não. O Estado não pensou muito nisso, ele na verdade juntava, aldeava essas populações para liberar o resto da colonização. Isso pode parecer um argumento fácil, mas era muito assim na ditadura, porque na verdade você queria integrar o território nacional e para isso você tinha em mente que você precisava ocupar as terras. Se você percebeu como o processo de ocupação do centro-oeste e do norte na segunda metade do século XX é prova disso. Na verdade você foi levando pessoas para lá, principalmente do nordeste, do sul e do sudeste, ocupando o centro-oeste e o norte nessa medida, de defender o território nacional. E quando você encontrava populações indígenas, você tinha que colocá-las no espaço para poder liberar as outras áreas. Porque essas populações não iam para lá à toa, elas iam para lá para colonizar, para agricultar, para levantar pecuária, as atividades produtivas comuns ao Brasil. O que é negativo, porque na verdade você não respeitou a diferença e que realmente aquele território já era ocupado.